Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Como é bom estar na presença do Senhor Jesus para adorar e buscar a sua face. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, nessa noite diante da tua presença, Pai. Senhor, a começar em minha vida, Deus, visita cada coração, Senhor Jesus. Cuida da casa, Deus, cuida dos sonhos, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dos teus filhos, Pai. Senhor amado, que o Senhor venha ter liberdade em nosso meio, Deus. Visita os nossos corações, Deus. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz, Senhor Jesus. Ao teu querer, Deus. Aquilo que o Senhor irá fazer e falar neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmãos? Eu fui procurar aqui o significado da palavra não temas. Você já deve ter ouvido falar muito que na Bíblia tem 365 não temas. Tem um não temas para cada dia do seu ano. Daí a gente acha que o não temas significa o quê? Alguém diz aí, não temas, significa o quê, missionário? Normalmente a gente acha que não tenha medo, né? Não temas, não tenha medo. Eu fui procurar o significado. E o não temas significa não fujas. Não fujas. O que percebi, o que Deus estava dizendo para mim, era que a frase não temas simplesmente significa não fujas. De modo, a solução para o medo sim é simples. Quando enfrentamos o medo, em vez de dobrar nossos joelhos diante dele, devemos ficar de pé e fazer aquilo que tememos. Seguir em frente. Mesmo com medo, não fuja. Siga em frente, Vandercy. O Senhor é contigo. É Ele quem fortalece a sua vida. É Ele quem cuida da sua casa. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. O inimigo ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. O Senhor vai acalmar o vento. Aleluia a Deus. O inimigo tenta laços, embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, dá estéril pai, mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, vou contigo. Deus amém, o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo
Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Calma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Desarei o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Oh, aleluia! Reina para sempre, reina para sempre. Senhor, reina para sempre em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia! Santo e santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Quem aí está participando? Não precisa erguer a mão, não. Quem entrou no jejum de Daniel? Feche os seus olhos. Na terça-feira, quando o pastor ministrava sobre o jejum, o Senhor falou algo em meu coração. Às vezes nós fazemos o jejum, né, por alguma causa impossível, como Daniel. Mas Deus livrou Daniel da cova? De ser jogado na cova? Não. Ele foi jogado na cova, mas Deus estava com ele. O Senhor manda te dizer que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando, você vai passar, mas Ele vai passar contigo. O leão, ele vai ter que jejuar. Amém, irmãos? Aleluias. O pastor Cota lançou mais um desafio aí. O pastor vai entrar. Eu acho que eu vou entrar também, pastor. Nós estamos no jejum de Daniel, mas hoje ele lançou lá o jejum de Esther. Esther jejuou 3 dias.
para que seu povo fosse salvo, para que seu povo fosse impedido de ir à morte. E o Senhor Jesus, ele bradou. Mas é sobre você agora, sobre a sua casa. Pastora, já estou no jejum de Daniel, você já está na bênção. Mas você acha que a sua causa precisa de mais um sacrifício? Faça o jejum, não precisa fazer o jejum inteiro, não, 3 dias sem comer não, tá? Faz meio período. Pastor, eu acho que eu aguento até a tardezinha, até o café. É você e Deus. Se a sua causa for tão impossível, às vezes vale a pena você se sacrificar mais um pouquinho. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: Ele é santo. O Senhor é santo. Ele é santo, Senhor Jesus. Tu és digno, Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aqueles que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Feito perdoado e redimido foi, cantem ao Cordeiro uma canção. Você que é livre, aquele que é livre, leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Oh, aleluias, teu nome usará sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação.
Tem povo de Deus aí? O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, sempre será, santo, santo pra sempre. Que as palmas adorem o nome do Senhor Jesus. Continue a adoração. Hoje é culto de Santa Ceia. Existem pessoas que adoram a Deus morto. Existem pessoas que temem a uma potestade, mas o nome do Senhor, ele é maior. O nome do Senhor, ele é poderoso. Às vezes você pode estar com medo daquilo que você está enfrentando. Ah, pastora, mas é tão terrível. Creia que o nome do Senhor é maior. Creia que Ele é maior. E que na hora que Ele fizer, Ele dá um basta em tudo. Ele transforma tudo, faz tudo novo. Porque o seu Deus, Ele vive. Nós declaramos que Ele está vivo. Assentaremos à mesa com Ele até que Ele venha. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. O universo busca por uma salvação, uma solução, e a salvação está em Cristo. Aleluia, Deus, tu és santo. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é.
Tu és santo. Cante ao Cordeiro que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Tu és digno, ó Deus, de todo louvor e de toda adoração. A ti cantaremos, aleluia. Oh, Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Que as palmas louvem o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém, irmãos? Quem está sentindo a presença de Deus? Deus se faz presente em nosso meio aqui. Onde nós entramos na presença de Deus. A Bíblia diz que até a tristeza, ela salta de alegria. Você e eu estamos aqui na casa do Pai. E Deus nos trouxe aqui para essa noite de Santa Ceia, onde o povo de Deus se reúne e é para o melhor. Onde Deus se faz presente aqui em nosso meio. E a presença de Deus, o Senhor Ele quer te encher nessa noite o vaso. Ele quer renovar as tuas forças, o seu corpo, o seu físico, o seu dia a dia de trabalho, a sua semana corrida, seus afazeres. Mas você escolheu a melhor parte desse domingo, que é o primeiro dia da semana, para juntos estarmos aqui e adorarmos o nome do Senhor e bendizermos aquele que é digno de receber toda adoração, todo louvor que sair de nossa boca. Você escolheu a melhor parte, separou este tempo para o Senhor, aonde o Senhor quer falar com o seu povo, manifestar a sua glória, e Ele quer receber a sua adoração, e Ele quer receber o meu e o seu louvor. Mas para isso, irmãos, o meu corpo físico, a minha carne, talvez não aguente. Talvez as batalhas, você que entrou num propósito,
o seu corpo se sente cansado, porque você está sacrificando o seu corpo para o Senhor, mortificando a tua carne. Quando nós jejuamos e buscamos a face do Senhor, a Bíblia diz que o jejum ele traz intimidade com Deus. E nós precisamos a única coisa, irmãos, ter intimidade com o Senhor, buscar a face do Senhor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem tem preocupações aí, dá um glória a Deus. Meu Deus, irmãos, estão preocupados com o quê, irmãos? Ou o pastor e a pastora não se preocupa também? Mas o que Deus quer para mim e para você? Só adora, irmãos. Busca a face do Senhor, porque todas as nossas ansiedades temos que lançar aos pés do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem cuidado de mim e de você. E juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, estamos caminhando à terra prometida, a nova Canaã. Mas pastor, tem gigantes lá, pastor. Tem pelejas. As pelejas estão sendo vencidas. Os gigantes estão caindo por terra. Os desafios, porque Deus se revela e Ele mostra ao seu povo que Ele tem se agradado de nós. E o Senhor tem operado sinais, prodígios, maravilhas. Por quê, irmãos? Porque Ele achou graça em nossa igreja. Achei interessante, pastor, hoje, pouco tempo por semana nós estivemos juntos, trabalhando muito, fazendo 12 horas na fábrica, sábado, domingo, hoje sai às 3, mas a gente sempre tem que ter aquele momento de conversa, e ali nós conversando sobre a igreja, sobre as coisas, processos que estamos passando também, ali em Taubaté, e o Senhor se revelou, que juntamente ao louvor existiam anjos adorando o Senhor, que significava que Deus estava se agradando do seu povo, se agradando do louvor, porque o louvor, irmãos, é a preparação para a palavra, e o louvor é onde abre caminhos, e a Bíblia diz que Deus opera em meio aos louvores, Ele liberta, Ele cura, Ele renova em meio aos louvores. Quando você estava adorando ao Senhor aqui, Deus já estava operando, irmãos. O coração somente é preparado à terra, no louvor, quando você chega, dobra o seu joelho, pede perdão pelos seus pecados, você ora ao Senhor, e a hora que você vai adorar o Senhor é uma preparação, para você chegar para a palavra, ao lugar santo. Por que existem cultos que são sobrenaturais, que ninguém aguenta ficar de pé, pessoas caem de joelhos, pessoas choram na presença de Deus, pessoas vivem se quebrando? Por quê? Porque o culto ele chega no lugar santo dos santos, irmãos. E este lugar santo dos santos, onde o culto, o ornamento do culto, o corpo da igreja é preparado para chegar, irmãos, ninguém aguenta a glória de Deus e consegue ficar de pé, Carlos. Porque a presença de Deus ela é tão grande, e a nossa física, o nosso ser humano, ele não aguenta, irmãos, a presença de Deus. Ninguém aguenta. É um Deus tão grande que a gente serve. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, em Mateus 5 e versículo 3. Mateus 5, 3. Quem achou, dá um glória a Deus. Uma palavra de ensinamento para as nossas vidas nessa noite. Sobre as bem-aventuranças. Mateus 5,3 diz assim: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome
e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus aí, irmãos? Então limpa o teu e o meu coração. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem quer ser chamado filho de Deus, irmão? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alguém já foi perseguido dessa maneira? Já mentiram, levantaram-se contra você, disseram mal? Você é bem-aventurado, irmão. Dá glória a Deus quando falarem mal de você, irmão. Dá aleluia quando levantarem calúnias de você. Por quê? Porque é o evangelho que existe dentro do meu e do seu coração. Você precisa passar por perseguição. Se não estiver passando por perseguição, alguma coisa está errada. Se não estiver passando por luta, pastor, está tudo tranquilo na minha vida. Ore ao Senhor. Busque uma direção do Senhor. Porque aquele que serve a Deus será perseguido por causa do evangelho. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode tomar seu assento no seu lugar. Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, Pai. Fala no íntimo de cada ser humano que aqui está, Jesus. Visita, Senhor Jesus, aquele que estiver fraco, aquele que estiver abatido, aquele que estiver se sentindo sozinho, aquele que se sentir, Pai querido, um nada. O Senhor venha visitar ele, visitar ela nesta noite, Jesus. Meu Deus. Shai de forma abaixai. 10 minutos de silêncio, irmãos. O Espírito Santo operar no seu coração. E se Ele te dá a paz que excede a todo entendimento. A presença de Deus, irmãos. Sentindo a presença de Deus muito forte, pairando sobre a sua vida nessa noite, sobre a minha vida nessa noite. Meu Deus. Deus vai fazer coisas grandes aqui, irmãos. Ai, Shanai de Komanabachai. Senti vontade de você chorar, chore. Senti você vontade de dar glória, e aleluia, dê glória, aleluia, mas dê liberdade ao Espírito Santo. Se eu não pregar aqui, irmãos, dá somente liberdade para o Espírito Santo, deixa Ele operar na sua vida. Não se preocupe o que irá pensar de você, o irmão da esquerda, da direita, atrás de você, da sua frente, o seu pastor, a sua pastora, mas Deus está dizendo assim, apenas se quebrante na minha presença. Pois a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Jesus. Todas as vezes que nós viemos aqui para Caçapava, Pai, o Senhor tem operado grandemente, Jesus. Quantas das vezes que nós viemos aqui, Pai, passamos ali por aquela praça
e olharmos ali, Senhor Jesus, a Aline que estava ali, meu Pai. E hoje ela não está aqui mais, Senhor Jesus. E nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, e nós temos liberdade de te adorar, de te bendizer e cultuar o teu nome, Jesus. Quantas pessoas que podiam estar aqui nesta casa de oração e não estão mais, meu Pai. Estão presas no bar, no vício, na bebedice, na prostituição. Estão ali, Pai querido, desenganadas, meu Pai querido. Estão ali, Pai querido, com seu pensamento cocheando, Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, Jesus, para adorar e bendizer aquele que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Aleluia, Jesus. De liberdade para o Espírito Santo, irmãos. Porque o Senhor está presente nessa casa de oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Existem pessoas que entraram aqui, Abassu, Decá, Manabachai, em guerras muito grandes. E quando eu orava aqui e pedi esse silêncio dos pentecostais, Deus estava visitando almas, corações, vidas. Nós podemos sentir a presença de Deus e a paz do Espírito aquietando o nosso coração. Salmo 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está dizendo assim nessa noite, assim: aquieta o teu coração, Carlos. Aquieta o teu coração, pastora Vanderci, missionária, Diana. E tu saberás quem é o Deus que tu serve desde o dia que você levantou as tuas mãos. E vou mais além. Desde o dia que você estava sendo formada no ventre da tua mãe, Deus já havia um propósito e tinha escolhido você como profeta dessa nação, como profetisa desta nação. Deus já havia uma obra na tua vida, um projeto na tua vida. Deus iria te levantar nessa terra e te exaltar, talvez na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja, te levantar para você adorar ao Senhor, para você pregar a palavra de Deus, para você ser um diácono, para você ser um membro desta igreja, um mantenedor desta igreja. Deus já havia um projeto desde a sua formação do ventre. Só que existe uma batalha do mundo espiritual. E quantas batalhas que você já passou até hoje? Quantos livramentos que Deus já te deu? E por que você está vivo até hoje e está aqui nesta igreja? Traga a sua recordação agora, quantas das vezes Deus já te livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Deus já te livrou dos acidentes, Deus já te livrou das coisas que o Senhor tem na sua e na minha vida. Quantas das vezes que Deus te livrou de uma bala perdida, de um acidente de carro, de um acidente de moto? Quantas das vezes que Deus já guardou a tua vida no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente? Você é bem-aventurado porque você serve a Deus e a sua palavra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, irmãos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem tem chorado, irmão? Quem tem aí buscado a face do Senhor, e às vezes você não tem palavras de oração, mas são o seu choro, a sua lágrima como oração líquida, porque a sua alma geme, o seu coração está doendo, e você não consegue nem abrir a sua boca para você orar. E só as lágrimas que descem dos teus olhos, porque Deus conhece a tua e a minha oração e o nosso coração. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Espírito Santo está trazendo consolo nesta noite para a sua e para a minha vida, irmãos.
porque você tem chorado aos pés do Senhor. Pastor, não chore para homens, não chore para as pessoas, não exponha a tua fraqueza, mas chore para Deus, porque Ele sim te consola. As pessoas batem nas suas costas e dizem que é teu amigo, mas o Senhor, quando você chora, Ele é seu amigo verdadeiro e fiel. Amém, irmãos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma das coisas que está sendo difícil para o ser humano é a mansidão. Porque o dia a dia nosso, a correria, as preocupações, o nosso trabalho, a nossa casa, às vezes querem nos tirar do sério. Só que Deus está dizendo assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem quer herdar a terra, irmãos? Busque, lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo: a mansidão, a longanimidade, a paz. Por quê? Porque só assim que você vai herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você temos que buscar fome e sede de justiça, porque você vai ser farto. Vai saciar aquilo que você almeja e que você busca. Mas aqui, ó, a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é justiça, pastor? É aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é certo. Deus está dizendo assim, ó, porque eles serão fartos. Eu e você, irmãos, somos bem-aventurados quando nós sentimos injustiçados. Por quê? Porque Deus coloca na balança e Ele faz o que é justo e o que é reto. Não passa nada desapercebido, nada escondido, nada fica em oculto diante do Senhor, porque Deus é o único que é justo e fiel. Já viu alguém que você soube que ele foi preso injustamente? Era honesto e foi preso? Quem já ouviu falar de uma situação assim? Dá um glória a Deus. Ou só eu? A pessoa foi presa. Ela não cometeu delito nenhum. E ela estava naquela prisão. Aí o que Deus faz? Chega um dia que Deus mostra, opa, esse homem, ele era inocente. Esta mulher, ela era inocente. E o que Deus faz? Ele age no tempo certo e ele honra aquela pessoa perante as pessoas, porque ele mostra que aquilo que a pessoa disseram dela era mentira. Então a gente serve um Deus que nós temos que buscar bem-aventurança do Senhor, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só que não é para qualquer um, irmãos. Você ser um injustiçado, já pensou? Você ser preso, você acusar você que você foi e roubou um supermercado, roubou uma loja, roubou um banco, e você não roubou nada, foi só uma pessoa que mostrou na câmera lá que era parecido com você, ou matou uma pessoa. Como que você iria se sentir? Injustiçado, para baixo, indignado, irado, com raiva. Só que Deus está dizendo assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando se disserem injustiça contra você, que é difícil, seja manso. Ah, pastor, você está brincando, pastor. Estão falando mal de mim, eu não fiz nada, o senhor quer que eu fale manso ainda? É assim, irmãos. Por quê? Porque o que não importa é o que as pessoas dizem ou pensam, o que importa é que Deus sabe da verdade, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, amém? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem é que quer alcançar a misericórdia, irmão? Agora você tem sido misericordioso? Ixi, pastor, agora pegou.
Eu quero misericórdia, eu quero que me perdoe, eu quero que ache em mim misericórdia, mas eu não sou misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você é algo que você vai alcançar a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Por que você já passou por tanto livramento de morte? Por que você está aqui hoje vivo? Vai daqui a alguns instantes participar dessa ceia, que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã. Quem não tem pecado, irmão? Todo mundo aqui é pecador. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só que, porém, a misericórdia de Deus te alcançou e Deus achou graça na minha vida e na sua vida. Dá uma glória a Deus porque você é bem-aventurado, irmão. Pastor, mas eu estou numa prova muito grande, pastor. Dá glória, irmão. Eu sei que às vezes é difícil, irmão. Murmurar vai adiantar? Reclamar? Xingar? Se levantar, pastor, estão mentindo de mim, vai adiantar alguma coisa? Você querer provar que você está certo, vai resolver? Tem 10 falando de você. Mas a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Vai adiantar você se justificar para as pessoas? Não. Deixa que Deus é quem te justifica, irmão. Pode dizer 10, 100, 1000, 1 milhão contra você. Se você está certo, quem vai te justificar perante as pessoas vai ser Deus. Por quê? Porque Ele conhece o meu e conhece o seu coração. Ele sabe o que tem lá no profundo do seu coração. Lá no íntimo, Vandercy, do seu coração. Lá onde o pastor não vê, a Rafa não vê, o Gabriel, ninguém vê. Mas tem um Deus lá no céu que tudo sabe e tudo vê. E o que ele faz? Sabe quando você vai no raio-x, fazer uma ressonância, uma ultrassom, você vai, por exemplo, passei um raio-x no meu punho, para ver o osso lá que tinha quebrado. Ninguém vê, o raio-x mostra. É assim com Deus. Ninguém vê o seu coração, ninguém vê a sua verdade, mas tem um lá no céu. É como você passar naquela máquina lá do hospital, da clínica, e ele faz o esquadrinhar de nossos corações. Ele vê lá no íntimo. Sabe o que Deus está mostrando aqui nessa noite? É o secreto do seu coração. O íntimo, onde ninguém vê e ninguém enxerga. Participar da ceia é algo muito sério. Quem não estiver preparado para participar da ceia, não também está preparado para subir. A ceia ela é muito séria. Por isso que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem pode participar da ceia, pastor? É você se examinar. Quem está em comunhão com sua igreja, com seu pastor, quem é batizado nas águas, quem desceu as águas do batismo. Só que o principal é conforme a Bíblia diz em Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, de onde procedem as fontes da vida. É daqui, irmão, ó, que sai a fonte da vida, que jorra para a vida eterna. É daqui, você guardando a cada dia, da sujeira que o diabo quer sujar o seu coração, quer lançar setas na sua mente, quer colocar, uma das coisas que é a artimanha do inimigo, colocar um contra o outro. Eu não vou perguntar aqui, mas hoje é noite de Santa Ceia.
Na sua casa teve alguma coisa que o diabo queria colocar intriga para você vir aqui fora de estar em paz, para você participar da ceia? Uma das ferramentas você pode analisar e ver. Todo culto de Santa Ceia tem batalha onde começa primeiro, é dentro da sua casa. É no seu trabalho, onde você convive. Por quê? Porque o diabo quer atrapalhar a sua e a minha comunhão que você tem com Deus. Por quê? Eita Jesus! A sua comunhão, o seu relacionamento com Deus faz um estrago no inferno, irmão. Eita Jesus! Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, irmão, é aquele que você ora e Deus quebra tudo aquilo que não provenha do Senhor. Ele quebra a obra de macumbaria, de feitiçaria, porque a gente serve a um Deus que o nome de Jesus está acima sobre todo nome, de principados e potestades. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele tem poder, irmãos. E o que o inimigo quer fazer? Quer atrapalhar a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Só que, quando você e eu somos chamados de bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, Jesus. Quem quer ver a Deus aí, irmão? Quem quer sentir Deus aí, irmão? Quem quer sentir a presença de Deus e Deus te tomar nessa noite? Deixa Deus limpar o meu e o seu coração. Por quê, pastor? Porque você passa a sua semana turbulenta, agitada, de lutas, pessoas vêm contra você, o que quer fazer? Sujar o seu coração, contaminar o seu coração. Por quê? Porque o coração é de onde procede as fontes da vida e é onde você tem o seu relacionamento com Deus. A pessoa que está no hospital e ela está ali naquele leito, ela está com a sua consciência, algumas pessoas, outros estão pelos aparelhos. Mas quando que a pessoa já não pode mais, não tem mais consciência e o seu corpo ali já não tem mais jeito? E aí para. O que para? O coração. Aí não tem mais esperança. Então, até o último dia da sua e da minha vida, irmãos, o meu e o seu coração, nós temos livre acesso a falar com o Pai. Por que as pessoas, quando vão no leito de morte, vai lá e pede perdão? Perdão, pai. Ou vai lá e pede perdão, filho. Perdão, esposa. Por quê? Porque o coração de onde procede as fontes da vida. Que significa o quê? Se não liberar o perdão. Ei, olha aqui para mim. Nem para o céu vai. Meu Deus, pastor. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver a Deus aí, irmãos? Quem quer ver ao Senhor aí, irmãos? Então Deus está dizendo assim, ó, limpe o seu e o meu coração. Limpa o meu e o seu coração, porque o seu e o meu coração, você e eu iremos ver a Deus, irmãos. Só vai ver a Deus, Gabriel, se o nosso coração estiver limpo, se o nosso coração estiver purificado. Como que eu limpo o meu coração, pastor? Na palavra de Deus, nas águas do Espírito Santo. Quem quer ser chamado filho de Deus, irmãos? Ixi, os irmãos não querem, irmão. Tá fraco isso aí, irmão. Quem quer ser chamado filho de Deus, irmão? Ah, agora sim, irmão. Irmão, você é filho de Deus, irmão. Ah, Rodrigo, as pessoas me chamam, você é filho do José Márcio, né, vó? José Márcio. Aí, as filhas da minha avó, o José de Toledo. Irmão, você é chamado filho de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. O seu pai tem um nome. O Jeová Jiré, que a gente serve. O Enolim, o El Shaddai, o Adonai. Então invoque o nome do Senhor, porque você será chamado filho de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Mas agora que eu quero entrar nessa mensagem, na profundidade dessa mensagem, lá no versículo 10,
sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você está sofrendo perseguição, irmão? Quem está sofrendo perseguição, não, glória a Deus. Ixi, está tranquilo, irmão? Não? Já aprendeu a sofrer, né? Está dando glória a Deus, né? É desse jeito, irmãos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Você e eu só vamos aprender a sofrer a perseguição, a estar calado, a dar glória na hora que perseguirem você por causa do nome do Senhor. A Bíblia diz, não é a minha palavra nem da pastora, até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Até o tolo, irmão, quando ele fica em silêncio, ele é tido por sábio. Às vezes você quer falar, provar a verdade. Ei, até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Meu Deus, pastor, que palavra é essa? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Eita Jesus. O cristão tem que estar preparado para isso, irmão. A ser perseguido, se levantar contra você, disser todo mal contra vós, porque você carrega o Evangelho, o nome de Jesus, no seu e no meu peito, irmãos. Você tem que estar preparado a dizer, você, quem já ouviu falar isso? Ser crente que nem você? Nunca. Ser pastor que nem você? Ser levita que nem você? Quantos já passaram por essa perseguição? Ei, o cristão tem que ter preparado. Por quê, pastor? Porque o que importa, Diana, é que Deus conhece o meu e o seu coração. Todos nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Pessoas que erram, pessoas que caem e que se levantam, mas que a gente vai à cruz do Calvário a pedir a misericórdia de Deus. Mas, pastor, estão olhando para mim, eu não consigo sair dessa situação. Eu não consigo sair desse vício. Pastor, já viu o crente que é fofoqueiro? Já ouviu o crente que gosta de falar de uma fofoca? Eu não consigo, pastor. Meu ouvido coça, pastor. Tem que ouvir uma fofoquinha, senão eu não sou... Irmão, fica longe, irmão. Por quê? Nós temos que andar na contramão das pessoas. Se você emprestar o seu ouvido, o seu coração pode ser contaminado e pode atrapalhar o processo de Deus. Meu Deus, pastor. Irmão, o que você tem que fazer? O seu relacionamento tem que estar com o meu e com o seu Criador. A sua fiação, a sua ligação com Deus. Não pode emprestar o seu ouvido mais para ninguém. Ninguém é ninguém, irmão. Ah, pastor, não vai dar certo, pastor. Isso não vai acontecer. Não empreste o seu ouvido para ninguém. A única coisa que você tem que prestar o seu ouvido é para Deus. Ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus, irmão? Ou das pessoas? Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, se a pastora tivesse ouvido a voz de Deus, nós tínhamos retrocedido. Mas eu tenho ouvido a voz de Deus. Nós temos ouvido a voz de Deus. É por isso que Deus tem guiado o seu povo para a terra prometida. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o caminho lá na frente, irmão. Ele sabe o trajeto, mas Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. E aí, irmão? Aquele que fala no seu ouvido não sabe o seu amanhã. Mas aquele que fala no seu ouvido que você tem ouvido, ele sabe o teu futuro.
E aí, irmão, você tem ouvido a quem? As pessoas? Fique preocupado. Ah, pastor, eu tenho ouvido, a não ser que o profeta empreste a boca para Deus. Mas até profeta erra, se não estiver direcionado por Deus. Pastor, todo mundo é errante. Se a gente não ser instrumento de Deus e ouvir a voz de Deus. Porque tem pessoas que comprometem o profeta. O que é comprometer o profeta? Tem pessoas que querem ouvir Deus através do profeta. Aí começa a vir buscar o profeta. Fala alguma coisa aí, uma profecia para mim. Isso é comprometer o profeta, irmão. O que comprometeu o profeta? Às vezes o profeta pode falar alguma coisa até, mas é da sua carne. Para quê? Para querer acalmar você. Então a gente só fala quando Deus manda, o profeta só fala. Ah, pastor, todo culto tem que ter profecia. Todo culto tem que ter a manifestação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Por que hoje em dia não tem? Porque é Deus que faz o culto, irmão. É Deus quem fala, irmão. Não é assim, porque hoje em dia, o que tem acontecido nas igrejas é muita profetada, irmão. Pessoas que estão, falta de direção, fala lá algo que não é nada de Deus. Tome cuidado e ouça somente a voz de Deus. Porque qual que é a maior profecia? É o profeta? Ou é a Bíblia que a gente está pregando nessa noite? A maior profecia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E Deus está dizendo assim para mim e para você: exulte, irmão. Glorifique a Deus. Exultai-vos e alegrai-vos, irmão. Se alegra o seu coração, Terezinha. Alegre e exalte o seu coração. O nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Algumas pessoas correm atrás de uma medalha, de um troféu da terra. Querem ser reconhecidas pelas pessoas, querem ver o seu nome na mídia, querem ser destacadas. Sabe qual o melhor destaque que você tem que ter, irmão? É o destaque no céu. É que Deus conhece você e conhece o meu e o seu coração. Ah, pastor, alguns vão se chegar diante do Senhor. Eu expulsei demônios no teu nome, Jesus. Eu preguei no teu nome, Jesus. Eu curei os enfermos no teu nome. Opa, não te conheço. Tem muitas pessoas na terra aí, conhecido, ou falado, vai chegar diante do céu, eu não te conheço. Por quê, irmão? Porque tem que estar aliançado na palavra de Deus, na videira verdadeira. Aí o vosso galardão é grande nos céus. Que o que eu quero fechar e concluir essa mensagem, irmão? Que o meu e o seu galardão não é desta terra. O meu e o seu galardão está lá no céu, irmão. A sua vitória. Qual que é a sua maior vitória? Quem pode me dizer? Qual que é a sua maior vitória? Qual que é? E morar na glória. Está lá no céu com o Senhor. Seu nome está escrito no livro da vida? Estão tentando apagar o seu nome, irmão? Roubar a tua coroa, salvação? Ei, não deixa ninguém roubar a tua coroa, não, irmão. A Bíblia diz assim, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então quer dizer o quê, pastor? Os profetas que pisaram nesta terra também passaram por perseguições. Tentaram matar profetas. Tentaram matar. Só que, a concluir essa mensagem, eu quero dizer para você, irmão, profetas morreram. Profetas foram embora.
profetas foram cerrados ao meio. Profetas morreram apedrejados. Agora eu falo uma coisa para você. Você está passando por luta, irmão? Estão se levantando contra você? Estão perseguindo você por causa do nome do Senhor? Agora eu quero concluir essa mensagem. O profeta pode matar. Mas a profecia ninguém mata. A palavra de Deus que nós temos anunciado nesta terra, meu querido, nesta cidade de Caçapava, irmão, ninguém mata a profecia de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras irão se cumprir. E aí eu quero concluir e dizer esta mensagem: pregue a tempo e a fora de tempo, continue anunciando o evangelho nessa terra, continue pagando o preço, irmão, continue carregando a sua cruz, levando este evangelho, irmão. Não importa se estão falando de você, se estão levantando contra você, não importa o tamanho do seu carro, da sua casa, não importa quanto que você tem na sua conta bancária, não importa o que você tem na sua despensa, não importa o que você tem na sua geladeira, não importa o que estão falando do teu casamento, não importa o que estão falando do teu filho, não importa o que estão dizendo de você, meu querido, mas continue anunciando as verdades de Cristo. Ah, pastor, mas dói, pastor. Quem disse que o evangelho ia ser um mar de rosas, irmão? Quem disse que Jesus disse que seria fácil? No mundo tereis aflições, mas Deus está dizendo assim: ei, tem de bom ânimo, se nós estamos com Jesus, Ele venceu, nós podemos vencer também, irmãos. Continue prosseguindo para o alvo, continue carregando a sua cruz. Pastor, mas a minha cruz está pesada, pastor. Irmão, às vezes você olha para a cruz do seu irmão e acha que está pesada, a sua. Teu irmão está carregando uma cruz muito mais pesada que a tua, irmão. O fardo dele. Só que Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o fardo de Jesus é leve. O seu jugo é suave. Pastor, estão me julgando, pastor. Eu estou com peso. Ei, esse peso não é seu, irmão. Jesus a levou ali naquela cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali, a caminho da cruz, ele não aguentou, veio Matias, né? E o ajudou a carregar a sua cruz. Ei, irmão, sabe aqueles momentos da sua vida que você não tem força para você caminhar? Vem cá, pastor. Vai chegar um irmãozinho do seu lado, uma irmãzinha, ou pode ser seu marido, sua esposa linda. Continue marchando, vai ajudar você, vai te enviar uma mensagem no WhatsApp, vai te dar um abraço, vai te dar um beijo. Por quê, irmãos? Porque Deus vai dizer assim para mim e para você: você e eu não estamos sozinhos, Deus está com você, meu querido. Ei, o que você está com medo? Se coloque sobre os seus pés. O que você está preocupado? Pastor, a minha luta está tão grande, pastor. O seu galardão também será tão grande, irmão. Você está rompendo de fé em fé, de glória em glória. Ei, sem luta não tem vitória. É de glória em glória e é de vitória em vitória. Você alcança uma vitória aqui, daqui a pouquinho você vai entrar em outra luta. Por quê? Porque é outra vitória que você vai alcançar. E o crente é assim, irmão. Deus vai dar tudo fácil? Se Deus dá tudo fácil, nem para o culto você vem, irmão. Deus vai dar um carro zero, uma casa na praia. Você vai estar aqui no culto aqui hoje? Não vai. Você vai lá para casa de campos, chalezinho com fogueira, ó, quentinho, assistir chocolate quente. Aí, irmão, só tomar um chocolate quente. Ei, só de falar, o pastor, os irmãos já estão longe, já estão lá em campo já. Por que, Deus? Porque Deus, Ele dá tudo
na medida e no seu tempo. Se ele der tudo, irmão, você não aguenta. Você sai da presença de Deus. Só que a melhor coisa é como o salmista Davi diz: não tem outro bem, Senhor, além de ti. A coisa mais importante é a presença de Deus. E é por isso que você e eu participamos deste corpo, irmão, representando o corpo e o sangue de Jesus. Por quê, pastor? Isso aqui é a intimidade, o seu relacionamento e a sua comunhão que você tem com Deus. Eu quero concluir essa mensagem e a dizer para você: participe desta ceia. Ah, pastor, mas o diabo está lançando seta aqui que eu não sou digno de participar da ceia. Eu briguei com meu marido, eu olhei onde não era para olhar, eu falei irado com uma pessoa. Ei, deixa o diabo lançar seta na sua mente, não. Se conserte diante do Senhor nessa noite. Não deixe de você participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixa o seu coração estar limpo. Por quê? Porque a sua intimidade é a coisa mais preciosa que você tem. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Ore ao Senhor antes de você participar dessa ceia com Deus. Se rasgue diante do Senhor. Esqueça agora de tudo e de todas as coisas. É você e Deus agora. Minhas lamparinas Como que está a sua lamparina? estão acesas. Está acesa, irmão? Estava se apagando? Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Olha ele batendo a porta, Só irmão. bater Abre o seu coração. pra você entrar. É só bater que eu vou Aquele que abrir a porta, pra você ele ceará contigo. entrar. Ele vai ter comunhão, relacionamento. Assentar à mesa com o Senhor é assentar para uma comunhão. Eu já coloquei as minhas Já colocou suas vestes brancas, irmão? Estou só te esperando, vem, vamos Para você dançar aí, irmão. O Senhor te chamando aí, irmãos, para um relacionamento profundo com Ele. Se você se sentiu nessa noite a entrar aqui que as suas lamparinas estavam se apagando, Ele é fogo consumidor, que Ele está acendendo as tuas lamparinas nessa noite, irmão. O barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É Deixa ele só entrar, meu bater querido. que eu vou abrir pra você entrar. Adore ao Senhor, esqueça agora de todas as coisas, que amanhã você tem que trabalhar, e somente adore ao Senhor. Se Ele voltar hoje, você está preparado? Então se prepare, meu querido. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei Já colocou, irmão? as minhas Já vestes limpou suas vestes? brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata.
Você que é batizado do Espírito Santo, fala a língua dos anjos. Deixa o Senhor eu pegar você. Ah, pastor, eu não sou batizado. Então busca o batismo do Espírito Santo. Deixa Deus te pegar nessa noite, irmão. Deixa Deus te renovar nessa noite. Porque Deus está aqui para pegar você no colo e carregar você talvez. Esperando, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes. Pisa na cabeça desse inimigo. Vamos eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Toda palavra de maldição, toda língua que se levantar, toda seta do inimigo, Jesus. Foram quantos tempos de choro, de lágrimas, Senhor Jesus. Meu Deus. Ei, o tempo de cantar chegou. Ramanaia, Siriana, Ramanabachai. Meu Deus, Sanarai, Decomanabachai. Meu Deus, pega. Olha o Espírito Santo aí, Xanarabadabachai. Olha aí, Xanarai, Decomanabacamanabaxai. Deus vai chamar uma outra dimensão nessa noite, irmão. Se liga no céu, desliga agora da carne, irmão. Ramanabassurianda, Ramanabachai. A obra é grande. Deus é vencer. A seara é grande. Nós o Ei, Xanarabanai. Levanta, Senhor, como ceifeiros, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se
Oriandaraia, xeriandarabaraço. Oriandaraia, xeriandarabaraço. Uma palavra de destruição, Senhor Jesus. Como Mas a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, ó Deus. Que essa graça venha se abundar ainda mais na vida do Carlos, Deus. Na vida, Pai querido, do Pai, Senhor Jesus, do Neto, Deus. Traz, Deus, a libertação, a cura, Deus. E toda algema, como trovão, impetuoso poder, sai agora em nome de Jesus, toda depressão, toda tristeza, tudo aquilo que não provém do Senhor. vitorioso és, na tempestade está. Sinta o Senhor aí, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, num trovão, impetuoso, poderoso, que tenha Deus, Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és soberano, Pai. Visita cada coração nesta noite, Deus. Tira toda barreira, Senhor Jesus. Tira todo impedimento, Deus, para aquilo que não vem de Ti, Senhor. Caia por terra, Senhor Jesus. Que o Seu nome venha ser glorificado em nosso meio, ó Deus. Que o Seu nome venha ser exaltado, Deus. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Glorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, aleluia, Deus, teu nome é imutável, Senhor Jesus. Aleluia. Vitorioso és, tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, aleluia, o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor, que as palmas louvem ao Senhor. Amém, irmãos? Tome nas suas mãos a Bíblia. 1 Coríntios 11, 23. Andercy, pode tomar o seu lugar. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Qualquer que comer deste pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém, irmãos? Pode servir, Vandercy. Aleluia a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos? Tome na sua mão o pão. Levante ele aos céus agora. Pai, eu apresento a Ti, Senhor Jesus, essa partícula de pão, Deus. Senhor, é um pão feito por mão de homem, Senhor Jesus, mas agora, Pai, ela representa, o Senhor Jesus, o Teu corpo que foi moído na cruz, Deus, por amor de nós, Deus. Pai, eu sei que naquele dia, Senhor, o Senhor lembrou, o Senhor pensou na Diana, o Senhor lembrou, o Senhor pensou no Gabriel, no Roberto, na Rose, Deus. Pai amado, foi por eles, pelo Carlos, Senhor Jesus, pela vida do irmão que está ali, Senhor amado, pela vida da avó, Senhor Jesus, pela vida da irmã Terezinha, Deus, pela vida da Vandercy, da Rafa, Deus, pela minha vida, pela vida do pastor, Senhor Jesus. O Senhor sabia, Deus, que estaria reunido, Senhor Jesus, santos na Tua igreja, Deus, declarando, Senhor, o Teu nome, Senhor Jesus, declarando, Senhor, o Seu sacrifício de cruz, Pai. Pai, que neste momento, Deus, nós viemos consagrar a Ti este pão, Deus, que ele venha trazer cura, Deus, que ele venha trazer salvação, que ele venha trazer libertação, renovo, Senhor Jesus, mudança de vida, Deus, vida contigo, Deus, vida, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Eu consagro a Ti, Senhor, pode participar, irmãos. Tome na sua mão o cálice agora. Levante ele bem alto. Pai, do mesmo modo, Senhor Jesus, este cálice agora, Deus, representa, Senhor, o Teu sangue derramado naquela cruz por amor de nós, Deus. A Tua palavra diz que o Teu sangue salva, que o Teu sangue limpa, que o Teu sangue purifica, Pai amado. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o Teu sangue sobre as nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha limpar, tira fora todo o pecado, Senhor Jesus. Todo vício seja repreendido, Senhor amado. Toda falta de amor, Deus. Toda falta, Senhor Jesus, que algum dia foi colocado no coração, Deus, por algum sentimento de abandono, Senhor Jesus. Um sentimento de rejeição, Senhor amado. Que o Senhor venha suprir toda essa necessidade,
necessidade, Senhor Jesus. Que o Senhor venha ocupar todos os nossos corações, Senhor Jesus, lançando fora, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Eu consagro este cálice a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode participar, irmãos. Tenha o seu particular com Deus agora. Aleluia, Deus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Clama ao Senhor Jesus aí no seu lugar, de pé, sentado, ajoelhado, mas fale com o Senhor Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, suscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. O Senhor está ressuscitando vidas. Mestre, eu preciso de um milagre. Toma na mão do seu irmão e levante ela. Minha vida, o meu estado. E ore por ele. Segura a mão do irmão que está do seu lado. Tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és Deus, Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Me chama pelo nome, muda, Senhor, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora,
Ressuscita-me. Aleluias, que as palmas louvem o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pastor, o Senhor removeu pedras nesta noite. Aleluias. Santo é o nome do Senhor nesta mesma alegria no Senhor. Tome na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Pode trazer no altar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa, Deus. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, Deus. Abençoa o emprego, Senhor Jesus. Abre portas, Deus, aonde não tem, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus que cuida, Deus amado. O Senhor é um Deus que guarda, Senhor Jesus. Guarda a nossa casa, Deus. Guarda as nossas finanças, Senhor Jesus. Guarda a vida dos Teus filhos, Deus. Prospera, Senhor Jesus, eles nesta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém, irmãos? Pastor, algum recadinho? Retiro agora 18, né? 18, 19, 21, 20, 21. Gente, quem puder ir no retiro, dia 18, 19, 20, 21 de abril. Eu creio que vai ser uma benção. Nós estamos orando, né, pastor? Não sei se a gente vai conseguir todos os dias, mas a gente vai. Pastor, eu quero ir um dia só, como é que eu faço? Converse com a gente depois do culto. Não vai ser domingo, tá? Que domingo a gente vai estar aqui, glorificando, adorando o nome do Senhor. Mas converse com a gente vai estar vendo, né, pastor? O pastor Cota falou que vai ser aberto, ou quem quiser ir um dia visitar lá. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu agradeço, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor visitou os nossos corações, Deus. O Senhor falou conosco, Deus, e nós não sairemos da mesma maneira que nós entramos, Senhor Jesus. Guarda a vida dos teus filhos, Deus. Guarda, Senhor Jesus, a casa, Deus. Guarda a entrada e a saída, Deus. Nos cobre, nos reveste com teu sangue, Deus, com a tua armadura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Está conosco mais uma vez o irmão, pai do neto. Como é seu nome mesmo, irmão? Edson. Eu tentei lembrar, não me vem à memória. Está aqui os nossos queridos da casa, matando a saudade. Amém, irmão. Isso, quando você tiver uma folguinha, você corre para cá. Corre para buscar a presença de Deus. Está aqui visitando, matando a saudade, o Roberto, a Rose, todo mundo aqui. Quem não abraçou, sei que vai querer abraçar depois do culto. Vocês são sempre bem-vindos, vocês sabem que são filhos dessa casa. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, a igreja diz? Amém. Vem cá, Rose, Roberto, dá o grito de vitória. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém!